Olá moçada, tudo bem com vocês? Professor Zaquim aqui para a nossa aula de números complexos. E provavelmente, pessoal, essa aula ficará muito extensa, beleza? Então eu gostaria que você assistisse essa aula em duas partes, tá certo? Bom, na primeira parte da nossa aula, nós veremos aqui o que é o conjunto dos números complexos, como localizá-lo, né, naquele diagrama dos conjuntos, beleza? Também veremos a forma algébrica dos números complexos, tá certo? Com algumas observações que de vez em quando caem em prova, né? Quando ele é o caso de real puro e quando ele é um imaginário puro também, beleza? Veremos o conjugado de um número complexo também nessa primeira parte, tá certo? Operações básicas com os números complexos, com uma grande atenção aqui para a divisão dos números complexos, certo? E um trabalho bem interessante aqui sobre as potências de i, tá? Não só analisaremos, né, as potências de i, mas também a soma de potências de i, tá? Vou fazer aqui alguns exercícios bem curiosos, bem interessantes também sobre esse tema, tá? Potências de i, beleza? E essa é a primeira parte da aula, tá? E aí você para, beleza? E pratica exercícios sobre essa primeira parte, tá certo? Copie, pessoal, tudo que eu vou passar aqui, tá? De teoria, tudo bem? Primeira parte, então, aí você pratica exercícios, tá certo? E nós vamos, então, depois para uma segunda parte, né? Onde haverá também um aprofundamento no estudo de complexos, tá? Nessa segunda parte, tá? Só para ir refrescando a sua memória um pouco sobre esse assunto, né? Nós veremos o plano de Argand-Gauss, tá certo? Todo o estudo aqui sobre o plano de Argand-Gauss, né? A forma trigonométrica dos números complexos, tá certo? A partir, né, desse estudo de plano de Argand-Gauss, tá? E, por fim, as fórmulas de Moivre, né? Se fala Moivre, então eu vou falar Moivre, né? Mas a gente geralmente fala Moivre, né? Beleza? Então, as fórmulas de Moivre, tá? A primeira fórmula de Moivre é a potenciação dos números complexos na forma trigonométrica, perfeito? A segunda fórmula de Moivre, que é a radiciação dos números complexos na forma trigonométrica, também, tá? E aqui eu vou fazer um aprofundamento, tá, gente? Que envolve aqui a radiciação, né, na forma trigonométrica, onde nós temos aí a formação de polígonos, tá? No plano de Argand-Gauss, é uma parte bem interessante e, claro, um aprofundamento, né? Tá? Para provas aí mais puxadas, né, de matemática, tá certo? Provas militares, né? Ou um vestibular aí também, né, que tá pegando pesado na matemática também, tá joia? Então essa será a segunda parte da nossa aula sobre o estudo de números complexos, beleza? Vamos começar a nossa aula então, tá? Prepara aí o seu material, tá? Copie todas as teorias, tá certo? E também farei aqui exemplos e exercícios, tá? De cada um desses tópicos no estudo de números complexos. Vamos começar então. Vamos começar então o nosso estudo de números complexos, tá certo? E aqui já apresento a vocês a nossa chamada unidade imaginária, tá? Então o i, que é a nossa chamada unidade imaginária, beleza? Possui o valor de raiz de menos 1, certo? Isso significa então que i ao quadrado é igual a menos 1, beleza? Bom, você percebe que esse número não é real, tá certo? Porque não existe ali, né, a raiz de um número negativo, tá certo? Inclusive, se nós estamos calculando ali as raízes de uma equação, por exemplo, né, do segundo grau, e aí nós encontramos um delta negativo, né? A gente falava que não existia raiz real, tá? Que existe raiz, existe, tá certo? Seria uma raiz complexa, tá? Aqui no estudo dos números complexos, mas não seria uma raiz real, beleza? Então, a partir de agora, nós conseguiremos fazer esse trabalho com as raízes, tá, de um número negativo, perfeito? Então, essa é a unidade imaginária, beleza? E só para você localizar, pessoal, tá naquele diagrama, né, dos conjuntos numéricos, onde está o conjunto dos números complexos, beleza? Lembrando bem rapidinho aqui, gente, tá? Bem rapidinho, nós tínhamos lá o conjunto dos números reais, não é isso? O conjunto dos números reais, tá? E aí, nós dividíamos, né, os reais em racionais, não é isso? Racionais e irracionais, certo? Ainda assim, dentro dos racionais, nós dividimos, né, nos inteiros, certo? Dentro dos inteiros ainda tínhamos os naturais, tá? Só para revisar aqui bem rapidinho os conjuntos numéricos, tá? E o conjunto dos números complexos, pessoal, tá? É um conjunto aqui maior que o conjunto dos números reais, tudo bem?
E, na verdade, os números reais estão contidos, tá? Contidos no conjunto dos números complexos, beleza? Então, existem números que são complexos, mas não são reais, tá certo? E, inclusive, todos os números reais são números complexos. Essa afirmativa é verdadeira, tá certo? Quando que um número será complexo, mas não será real? Né? Quando ele envolver essa chamada unidade imaginária, certo? Então, por exemplo, vou colocar aqui o número, tá? 2 mais i, tá certo? O número 2 mais i é um número complexo, tá certo? Só que não é real, né? Ele possui aqui a unidade imaginária, que é raiz de menos 1, e isso não é um número real, beleza? Agora, todos os números reais, sim, são números complexos. Perfeito? E, inclusive, né, existe um caso, nós veremos já já, tá, de número complexo, chamado de real puro, que simplesmente são os números reais, então. Belezinha? Tá jóia? Tá? O outro exemplo, pessoal, de número complexo aqui, que não é real, tá, gente? Por exemplo, ó, menos 4i, tá certo? Agora, esse número, né, menos 4i, ele só possui, pessoal, tá, a parte imaginária que acompanha a unidade imaginária. Esse seria um caso aqui de imaginário puro, tá certo? E aí, ele não é um número real. Beleza? Tranquilos? Nós veremos isso já já, em breve, tá? Só uma ideia aqui primeiro sobre os números complexos, e é sobre esses números que nós estudaremos então a partir de agora. Tá certo? Vamos lá então. Bom, aqui uma forma bem inicial de se estudar os números complexos, né? Nós vamos aprofundando, tá? Com o passar do tempo. Vamos resolver primeiro aqui, tá? Uma equação, tá certo? E vamos dar a solução, conhecendo então agora a nossa unidade imaginária. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui em um cantinho anotado a unidade imaginária, tá? A gente vai usar na aula inteira praticamente, tá? Então deixa eu deixar no cantinho já aqui anotado. Beleza? O i vale raiz de menos 1, certo? Isso significa que i ao quadrado é igual a menos 1, beleza? Vou deixar aqui nesse canto. Nós utilizaremos nossa aula, tá? A chamada unidade imaginária. Beleza? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, galera, olha só, eu quero resolver com vocês a seguinte equação aqui, tá? Vamos supor que nós queremos encontrar a solução dessa equação do segundo grau. Vamos lá então. X ao quadrado menos 4x mais 5 é igual a 0. Certinho? Então vamos lá. Vamos calcular aqui o delta, né? O delta é b ao quadrado, certo? Menos 4ac, tudo bem? Isso me dá 16 menos 4 vezes 5, menos 20, e isso me dá menos 4, né? E aí, então, se nós não estivéssemos estudando aqui números complexos, né? Nós iríamos dizer, não existem raízes reais, tá? Para essa equação do segundo grau, tá certo? Raízes reais não existem, mas nós saberemos agora calcular, conhecendo a nossa unidade imaginária, beleza? E por isso, aplicando, né, a fórmula de Bhaskara, né, que não é do Bhaskara, mas, né, ninguém vai mudar isso, né? Então, a fórmula de Bhaskara, certo? Que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, beleza? Vamos aqui, né, primeiro aqui trocar, tá? Então, fica menos b, cuidado, tá? Vai ficar, vou colocar aqui, menos b, né? Menos o menos 4, tá? Mais ou menos a raiz de delta, raiz de menos 4, perfeito? Sobre 2a, isso vai dar 2, né? Então, com muito cuidado, isso me dá 4, mais ou menos a raiz de menos 4 sobre 2. Uma hora eu usarei o sinal de mais para encontrar a primeira raiz, por exemplo. Outra hora o sinal de menos, tá certo? Então, vamos fazer aqui já, beleza? 4 mais raiz de menos 4 sobre 2, para encontrar a raiz x1, por exemplo, beleza? Para encontrar a raiz x2, por exemplo, o 4 menos, né, a raiz de menos 4 sobre 2, tá joia? E quero fazer o seguinte trabalho com vocês aqui, tá? Bom, nós temos aqui a raiz de menos 4, né, a raiz de menos 4. É claro que eu posso escrever essa raiz de menos 4, tá, gente, em primeiro lugar, desse jeito, tá? Menos 1 vezes 4, certo? Então, a raiz de menos 4, primeiro escreva, tá? Menos 1
vezes o 4. Perfeito? É a mesma coisa, né? E pela propriedade de radiciação, né? Pela propriedade de radiciação, tá, moçada? Isso aqui, gente, fica assim, né? Raiz de menos 1 vezes a raiz de 4, certo? Ou você pode pensar aqui já, né? O 4 sai da raiz, né? O 4 sai da raiz, tá certo? Sairia o 2, né? Você percebe, então, que isso aqui me dá 2, a raiz de 4 é 2, e a raiz de menos 1, ela vale i. Perfeito? Então, este resultado aqui, gente, tá? Este resultado, a raiz de menos 4 vale 2i, beleza? A raiz de menos 4 vale 2i, perfeito? Então, no lugar de raiz de menos 4, troco o valor 2i, ok? Então, fiz aqui a continha, e agora, simplesmente, no lugar de raiz de menos 4, eu posso trocar aqui, então, por 2i, beleza? Então, 2i aqui e 2i aqui. Perfeito? Vamos aqui, continuar a continha, tá? E isso, pessoal, então me traz as seguintes soluções, né? Posso simplificar todos por 2, tá, gente? Simplificar tanto o 4 quanto o 2, né? Por 2, beleza? O 2 é o denominador dos dois. Então, isso me dá 2 mais i, beleza? E isso aqui me dá 2 menos o i, ok? Então, essas são as raízes, tá? Essas são as raízes dessa equação do segundo grau, beleza? 2 mais i e 2 menos i, ok? Daqui a pouquinho também vou comentar com vocês, tá? Sobre essa relação aqui, né? De 2 mais i e 2 menos i, beleza? Então agora nós sabemos resolver, tá? Qualquer equação, tá, gente? E trazer as soluções, né? Por mais que apareça aí a raiz de um número negativo, tá joia? Então esse aqui é o nosso primeiro trabalho, tá? Reconhecendo aí, né, a raiz de menos 1, tá? Sabendo resolver aqui uma equação, por exemplo, do segundo grau, tá certo? E vamos então conhecer a forma algébrica de representar um número complexo, tá? Moçada, em primeiro lugar, quando nós estudamos aqui os números complexos, né? Nós representamos, tá, um número complexo pela letra z, tá? Então há uma convenção aí de sempre usar a letra z para representar um número complexo, beleza? E aqui vamos colocar um número complexo z, certo? Sempre, né, de uma forma genérica, pode ser representado por a mais bi, beleza? Essa já é a chamada forma algébrica, tá? Forma algébrica de representar um número complexo, beleza? E vou dar aqui vários exemplos, tá, gente? Vamos dar aqui vários exemplos, beleza? Então, por exemplo, né? O número complexo é 3 mais 2i, tá? Pode ser também, sei lá, menos 4 menos 5i, beleza? Número complexo, tá, gente? Poderia ser assim, 7i, tá? Ainda poderia ser aqui 3, beleza? Todos esses são números complexos, tá, gente? Então, esse a, pessoal, que a gente chama aqui de parte real, tá? O a gente chama aqui de parte real, né? E esse termo de parte imaginária, tá? Quem acompanha aqui a unidade imaginária, beleza? O a e o b podem ser zero, tá? Se os dois forem zero, isso dá zero, tá? Zero é um número complexo, né? É um número real, inclusive. Perfeito? Bom, sobre essa parte real e essa parte imaginária, então, nós devemos agora entender uma classificação que existe, tá? Sobre a parte real e a parte imaginária, beleza? Então, veremos aqui, pessoal, que existem, tá? Essas duas maneiras aqui de você classificar um número complexo. Existe, então, um número complexo chamado de real puro, beleza? E existe também uma classificação chamada de número complexo imaginário puro, tá? Imaginário puro. Então, vamos lá, com muito cuidado aqui, viu, gente? Por mais básico que seja isso, com muito cuidado, tá? O número chamado real puro, tudo bem? O número chamado real puro, ele necessariamente deve ter a sua parte imaginária valendo zero, tá certo? Então, aqui basta, tá, pessoal? Basta que o b seja igual a zero, ok? Se o b for igual a zero, gente, tá certo? Então, o número complexo é chamado de número real puro, inclusive ele é só um número real, tá certo? Não possui aí, né, a unidade imaginária, então é um número real, beleza? O caso de número complexo chamado de real puro, joia? Perfeito? Agora com muito cuidado nesse caso, tá?
Porque para o número complexo ser classificado como imaginário puro, tá? Imaginário puro, duas coisas, tá? Não se esqueça, duas coisas devem acontecer, tá? Para ele ser imaginário puro, tá? Você deve dizer para mim, bom, então ele não possui parcial. Então o A é igual a zero. Beleza, tudo bem. Mas não é só isso, tá? Mas não é só isso, beleza? Por quê? Tudo bem, o A é igual a zero, não tem a parcial. Mas e se o B for igual a zero? Daí isso vai dar zero. E zero é um número real, tá certo? Portanto, para ele ser imaginário puro, o A deve ser igual a zero. Ok. E o B deve ser diferente de zero. Tá? Deve existir ali, pessoal, tá? Um número que não é o zero, acompanhando a unidade imaginária. Aí sim nós classificamos como imaginário puro, tá certo? Beleza? Então, eu acho que você entendeu, né? Eu vou dar um exemplo de cada um aqui, tá certo? Olha só. Então, esse número aqui, ele é um número real puro, né? Beleza? Ele é um número complexo, classificado como real puro, não tem a parte imaginária, certo? Agora, esse número aqui, por exemplo, tá, gente, ó. Esse número aqui, ele é um número complexo, classificado como imaginário puro, tá? Ele não possui a sua parte real e ele possui, tá, gente, a sua parte imaginária, né? O B é diferente de zero. Perfeito? Vamos já resolver então dois problemas, dois exercícios, tá? De vez em quando isso cai em prova, tá certo? Você tem que saber, tá? Trabalhar com essas duas classificações. Vamos nessa então? Veja só, vamos para o nosso primeiro exemplo, tá? Sobre essa parte de classificação dos números complexos, beleza? Então copie, tá? Vou apagar e já fazer aqui dois exemplos bem bacanas, tá? Vamos lá. Beleza? Nós temos aqui o seguinte. Determine K de modo que o número complexo, tá? Então deixa eu escrever aqui. Determine K de modo que o número complexo o número complexo é este aqui, gente. Olha só, hein? Olha só, pessoal. Ó, deixa eu colocar aqui. Z é igual a K ao quadrado menos 25, tá? Mais 2K menos 10, que multiplica o I. Beleza? Ele quer que esse número complexo seja imaginário puro. Tudo bem? Seja imaginário puro. Então, o primeiro exercício é esse. Joia? Então, vamos lá, vamos lembrar. Para o número complexo, pessoal, ser classificado como imaginário puro, certo? Para ser imaginário puro, duas coisas devem acontecer, não é isso? Então, o A deve ser igual a zero, certo? E esse termo todo aqui, que é o B, ele deve ser diferente de zero. Beleza? Vamos fazer então essa continha, tá? O A é igual a zero, então K ao quadrado menos 25 deve ser igual a zero, certo? Isso implica em K ao quadrado igual a 25, não é isso? E o K, então, né, por essa condição, tá? Por essa condição, o K pode ser igual a 5, né? Ou o K pode ser igual a menos 5, beleza? Pela primeira condição, né? Beleza? Do A ser igual a zero, tá joia? Bom, mas não é só essa condição, né? Não é só uma condição que nós analisamos, certo? Tem que analisar também a segunda condição, onde 2K menos 10, que é o B, deve ser diferente de zero. Perfeito? Vamos fazer essa conta também. 2K menos 10 deve ser diferente de zero, certo? Isso, então, implica, tá? Em 2K ser diferente, ó, vou jogar o menos 10 para lá, de 10, beleza? E isso aqui, pessoal, tá? Implica em K ser diferente de 5, olha só, beleza? Então, pela segunda condição, gente, eu encontro que o K deve ser diferente de 5, tá certo? Bom, pela primeira, o K podia ser 5 ou podia ser menos 5. Pela segunda, o K é diferente de 5, então eu descarto, certo?
a possibilidade do K ser igual ao 5, beleza? Então a minha solução, gente, certo? Seria o K igual a menos 5 somente, tá bom? Então, exercício bem interessante já, né, para você tomar esse cuidado, tá certo? Não pode esquecer, tá, gente, que para o número complexo ser imaginário puro, você deve analisar duas condições, né? A primeira condição era o A igual a 0, não foi isso que nós analisamos, tá? E a segunda condição era o B ser diferente de 0. Joia? Perfeito. Muito bacana, então, esse nosso primeiro exemplo, tá? Sobre imaginário puro. Perfeito. Vamos para um segundo exemplo, tá? Vamos para um segundo exemplo, então. Vamos lá. Neste segundo exemplo aqui, nós temos o seguinte: determine n para que o número complexo seja um número real, tá? E número real, gente, tá? Significa que ele é real puro, né? A gente pode entender também desse jeito, tá? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu escrever aqui, né? Determine. Agora a letra M, tá? Vai colocar uma constante M, né? Dentro da representação do número complexo, beleza? Para que, determine M. Para que, olha só, já vou colocar o complexo aqui, tá? Para que Z igual a 1 mais M ao quadrado menos 81, que multiplica o I, certo? Seja um número real, tá? Seja um número real. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, aqui para o número ser real, tá certo? Tudo bem? Dentro dos complexos, mas para ele ser real, tá? Ele não pode possuir aí a sua unidade imaginária, né? Então aqui seria o caso de real puro, tá certo? Seria a mesma coisa, tá, gente? Se ele falar assim, ah, esse número complexo aqui deve ser real, né? Então ele não pode possuir aqui a sua parte imaginária, né? Então seria a mesma coisa, né? Que falasse aí um número real puro, tá? Beleza? Vamos analisar então, gente, tá? Essa é a parte real, tá? Ela aqui não tem problema nenhum, tá certo? Só que não poderá existir, né, gente? Tudo bem? Essa parte imaginária. Então esse termo m ao quadrado menos 81, que seria o b, certo? Esse b deve ser igual a 0. Não é isso? Tudo bem? É a única condição, né? Então vamos fazer a continha. M ao quadrado menos 81 é igual a 0. Então m ao quadrado é igual a 81. E aí nós temos então que o m pode ser 9 ou menos 9. Não é isso? Beleza? Tudo bem? Então, essas são as soluções, tá? Do valor do m, beleza? Se o m for 9 ou menos 9, certo? Esse b será 0, vai cancelar a unidade imaginária e aí o número fica real, então. Certinho? Beleza? Vamos, então, dar continuidade aqui nos nossos estudos, tá bom, gente? E vamos conversar aqui rapidamente sobre as propriedades básicas, operações básicas, tá? Pessoal, com os números complexos, tá, gente? Então, vamos lá. Acho que em primeiro lugar eu vou comentar aqui sobre a igualdade, né, de números complexos, tá? Então, por exemplo, gente, ó, vamos lá. Vamos supor que você tem aqui a seguinte expressão. Acho que vale a pena a gente comentar, né? Uma ideia bem simples da matemática, né? Nós já utilizamos isso, né, em várias outras áreas também, tá? De estudo aqui da matemática. Por exemplo, você tem aqui, ó, 3, tá? Mais 2i, beleza? Isso aqui, pessoal, é igual a x, tá? Mais, olha só, 3y vezes o i, né? Vou escrever assim, por exemplo, tá certo? Então, se você tem uma igualdade, tá, gente? Né? Não é para você jogar ninguém pro outro lado, não, essa equação, tá bom? Bom, pensa aqui, você tem uma igualdade, tá, de duas expressões, tá? Essa expressão representa um número complexo, tá certo? Possui aqui essa parte real e possui essa parte imaginária. Não é isso? Bom, do outro lado, tá, gente? X e y
são números reais, tá? Você possui aqui uma parte também, um número sozinho, vou chamar de parte real, e aqui uma parte também imaginária, tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte, né, moçada, tá? Não há outra forma disso ser aqui, pessoal, tá? Uma igualdade, né? Se quem acompanha o i não for igual a quem acompanha o i do outro lado da conta, tá certo? Bom, aqui eu tenho um 2 acompanhando o i. Isso é igual a uma expressão onde existe um termo ali acompanhando o i. Esses dois termos, pessoal, só podem ser iguais, tá? Então, 2 é igual a 3y, certo? Então, o y, ele vale aí 2/3. Beleza? Tudo bem? Da mesma forma, pessoal, tá? Que o número sozinho, né, deve ser igual a esse número sozinho, né? Esses são os números que não acompanham o i, tá? Eles devem ser iguais também. Então, posso dizer a você rapidamente que o x aqui é igual ao valor 3. Tá certo? Então, essa é a ideia, né, bem básica aí, tá? Sobre a igualdade de números complexos, tá? Envolvendo aqui, por exemplo, duas incógnitas, né? Você percebe que você tinha uma equação só, com duas incógnitas, mas com essa ideia de igualdade, dá para você descobrir certinho quem era o x e quem era o y. Perfeito? Belezinha? Vamos lá então. Gente, se você quiser aqui somar, tá, números complexos ou subtrair números complexos, também vai seguir a ideia mais comum possível, tá, gente? Então acho que vale a pena eu comentar aqui, tá, rapidamente, se você possui aí, bom, número complexo, Z1 e o Z2, tá? Então o Z1 ele é 3 mais i, o Z2 é menos 4 menos 2i, tá? Vou colocar esse exemplo aqui. Tá, só para a gente fazer rapidinho, tá? O que seria aí Z1 mais Z2, tá? Z1 menos Z2, beleza? Gente, simplesmente, pessoal, tá? Simplesmente você vai escrever aqui, tá? O primeiro, beleza? Ó, mais o segundo, né? Tá? E aí o primeiro, beleza? Claro que eu estou colocando no primeiro termo aqui o parênteses desnecessariamente, né? Mas eu vou colocar só para você tomar cuidado, tá, pessoal? Se você vai subtrair esse número complexo, aí aqui sim você seria obrigado, né, a representar aqui primeiro, né, com um parênteses, tá? Lembrando que esse sinal de menos aqui na frente vai trocar o sinal de todo mundo, tá certo? Então vamos fazer aqui essas continhas rapidamente, tá? Então vai lá. Aqui em cima realmente vai ficar, né, 3, tá? Esse sinal de mais, gente, ele não vai trocar o sinal de ninguém da conta ali, tudo bem? Então vou só retirar aqui, tá? Esses parênteses também não são necessários, né? No caso aqui da soma é bem tranquilo, tá? O sinal de mais não vai trocar o sinal de ninguém, beleza? Junta número com número, tá certo? E unidade imaginária com unidade imaginária, tá? Então vamos lá, 3 menos 4, isso dá menos 1, tá? Já é a resposta. Menos 1, mais i menos 2i fica menos i, beleza? Então Z1 mais Z2 fica menos 1 menos i. Junta número com número, unidade imaginária com unidade imaginária. Tá certo? Um grande cuidado aqui na conta, né? Então, em primeiro lugar, vamos abrir essa conta. Ó, 3 mais i, tá? Vai lá. Menos com menos fica mais 4. Menos com menos fica mais 2i. Beleza? Agora sim, junte, pessoal, então, número com número, certo? E unidade imaginária com unidade imaginária. Beleza? Então, soma ou subtração de números complexos é a forma, né, mais intuitiva, talvez, tá certo? Junte números com números, unidade imaginária com unidade imaginária. Bem tranquilo? Beleza? Vamos, então, para a multiplicação, tá? A multiplicação de números complexos, beleza? E aqui, né, um cuidado, tá? Não tente acelerar muito a conta, aqui no caso da multiplicação, tá? Aqui no caso da multiplicação, escreva primeiro, tá, gente? E aí, caso apareça, né, i ao quadrado, aí você troca por menos 1. E aí, sem pressa nenhuma, tá? Você não precisa ter pressa para fazer essa continha a mais só, tá certo? Vamos ver, então, a multiplicação. Vamos lá. Bom, já vou colocar um exemplo aqui no quadro, então, tá? Que é o seguinte. 2 mais 4i, então, ó, 2 mais 4i, que multiplica 1 mais 3i.
beleza? 2 mais 4i, que multiplica 1 mais 3i. Joia? Gente, aqui você também distribui normalmente, tá, moçada? Tá? Também o mais intuitivo aqui, tá? Na sua conta normal, gente, beleza? E escreva essa conta primeiro, tá? Vou dizer isso pra vocês, você não precisa ter pressa. Escreva essa conta aqui primeiro, tá? Então, com muita calma, vamos lá. 2 vezes 1 é 2, certo? 2 vezes 3i, 6i. Tudo bem? 2 vezes 1, 2 vezes 3i. Beleza. 4i vezes 1 é 4i. 4i vezes 3i é 12i ao quadrado. Joia? 4i vezes 3i é 12i ao quadrado. Certo? Agora sim eu quero que você verifique, né? Que quando você encontra i ao quadrado, isso vale menos 1, tá? Então na sua continha aí, né? Tem gente que vai cortar aqui, pessoal, tá? Vai fazer um risquinho aqui, né? E vai dizer que isso vale menos 1, tá? Pode ser, beleza. E aí, 12 vezes o menos 1, certo? Isso troca o sinal, né? Desse número 12, tá? Beleza? Então, tá? Aqui eu tô no quadro, né? Você faça a anotação no seu caderno certinho, tá? Se quiser reescrever embaixo, tá? Trocando aqui, beleza? Então, troca o sinal do valor 12, né? 12 vezes i ao quadrado é 12 vezes menos 1. Então, isso fica menos 12, tá? Ok? Agora, pessoal, basta você juntar, então, tá? Números com números, 2 menos 12 menos 10, certo? E unidade imaginária com unidade imaginária mais 10i. Beleza? E é isso, a multiplicação de números complexos, né? Nessa forma algébrica, certo? Nessa forma A mais BI. Beleza? Com grande cuidado só quando você encontra, né? I ao quadrado, certo? Você lembra aí que I ao quadrado vale menos 1, tá? Então sempre aconselho você a escrever mesmo a continha e depois você troca, tá? Para você não se confundir com os sinais, beleza? Ok, então. Vamos para mais um exemplo, tá? Vamos para mais um exemplo aí, na sequência. Dessa vez um exemplo aí que vem, né, da prova da UFSC, tá? Provavelmente aí de algum item, talvez, né? Tá? Uma afirmação ali, tá certo? Colocamos aqui como um exemplo, beleza? Que diz o seguinte, olha só. Então, vamos lá. Determine o valor de x para que o produto... Opa, então vamos calcular aqui. Bom, o produto de 12 menos 2i, tá? 12 menos 2i, que multiplica... Opa! 18 mais x menos 2 entre parênteses, que multiplica o i, perfeito? Seja um número real, tá? Então, se ele quer, pessoal, que essa expressão seja um número real, beleza? Então, vamos escrever aqui, ó, ele quer que isso aqui seja real. Vamos escrever aqui do ladinho, ok? O que nós vamos entender, né? Se isso aqui, pessoal, deve ser real, tá certo? Então, simplesmente, né? Se eu tiver um número desse jeito, A mais BI, para que isso seja real, basta que o B, né, seja igual a 0. Aí não possui parte imaginária, é simplesmente um número real. Certinho? Então, vamos trabalhar com essa expressão, que envolve a multiplicação, né? Até chegar numa representação dessa, A mais BI. E aí a gente pega, então, quem acompanha I iguala a 0. Beleza? A expressão, né? Que acompanha o I e igualamos a 0. Show? Vamos lá, então, pessoal, tá? Aqui a continha vai dar um pouquinho de trabalho, né? Vamos escrever primeiro a conta aqui, ó. Ó. Vai ficar 12 vezes 18, tá? Ó. 12 que multiplica x menos 2i, tá? Vai lá. Menos 2i vezes 18, tá? Vou escrever aqui, ó. Menos 2i vezes 18, tá? E aí, menos 2i que multiplica x menos 2 vezes i. Beleza? Então, primeiro eu fiz aqui a distributiva, tá? Agora, vamos sair, então, fazendo essa continha, tá? Deixa eu só usar aqui pra gente agilizar. Beleza? Certinho. 216, tá?
Aqui vai ter que abrir essa continha, né? Não tem problema. Vai lá. 12x... Ó, tá vendo que aqui tem um i? Né? Quando eu multiplicar o 12 por essa expressão, todo mundo aqui vai ter o i. Tá? Então eu já posso pensar assim, 12i, tá? 12i vezes x. 12xi. Concorda comigo? Tá? 12i vezes menos 2. Tá? Menos 24i. Tudo bem, gente? Tá? Aqui é como se fosse o 12i vezes o x, o 12i vezes o menos 2, né? Alguém pode pegar esse i e colocar aqui na frente já, juntar com 12. 12i vezes o x, 12i vezes o menos 2. Perfeito? Beleza? Tudo certinho aqui? Vamos lá, continuando a continha, né? 2 vezes 18, 36i. Beleza? Aqui vamos tomar cuidado, tá? Vamos tomar cuidado em primeiro, vamos já acabar com esse i, cara, acabar com esse problema, né? Porque i vezes i, isso aqui, pessoal, ó, me dá i ao quadrado, não é isso? Isso me dá i ao quadrado e isso vale menos 1, né? Então, se isso vale menos 1, vai trocar o sinal dessa expressão, tá certo? Se vai trocar o sinal dessa expressão, tá? Eu já vou trocar esse sinal aqui de menos para o sinal de mais, e eu já acabei com o i, tá? Nessa expressão, ficou só o 2 vezes o x, 2x, 2 vezes, né? O menos 2, que vai dar aqui, então, o menos 4. Tá certo? Beleza? Agora, então, nós temos essa expressão final aqui, né? Podemos fazer o seguinte, né? Podemos juntar aí, né? Todo mundo que tem i, tá? Todo mundo que não tem o i, tá certo? Então, as expressões desse exercício, né? Desse problema, que não envolvem o i, é o 216 e esse 2x menos 4, então. Correto? Beleza. Deixa eu só ver se está certinho ali. Menos 2i, certo? Aí ficou mais... Isso, perfeito. Tá certinho. Então, vamos lá. Essa seria a parte real, então, né? Do número complexo, certo? Então, 216, tá? Mais 2x, menos 4, né? Podia juntar o menos 4, né? Com esse 216, certo? Então, ficou 212, né? Beleza? Essa aqui seria a parte real, né? Beleza? Aqui eu circulei de vermelho, tá? Essa seria a parte real. Bom, essa parte real aqui, para ver se é o número real, né? Aqui não vai ter nenhuma importância, tá? Beleza? Mas, quando eu pegar nesse momento, tá? Quem acompanha o i, que é a parte imaginária, agora sim, né? Nós vamos para a raiz do problema, tá? Então, vamos juntar já, né, gente? Esse menos 24i com esse menos 36i, tá certo? Isso vai me dar quanto? Né? Menos 60i, tá? Então, nós temos, ó, menos 60i. Belezinha? Juntando, né? Menos 24 com menos 36. Tá. E agora vamos pegar quem acompanha o i, tá? Quem acompanha o i, tá? Você pode fazer o seguinte, né, gente, ó. Tira o i em evidência, né? Tira o i em evidência, certo? Tira o i em evidência. Quem que tem aqui? 12x, certo? E aqui? Menos 60. Beleza? Você percebe, né, que se você voltar, tá? O i, né, vezes 12x, chega nesse, o i vezes 60, menos 60i. Tá certo? Então, é sobre essa parte aqui, tá? Que seria, né, o coeficiente a, certo? O coeficiente b, é esse que deve ser igual a zero para que seja um número real. Beleza? Então, simplesmente, devemos fazer essa continha, tá? Ó, fiz bem devagarzinho porque a conta realmente dava um pouquinho de trabalho, né? Só para a gente prestar bastante atenção, tá? Então, é igual a zero. 12x é igual a 60, certo? E o x fica igual a 5, não é isso? Joia? E aí, então, respondemos, tá? Mais um exemplo aqui envolvendo multiplicação, tá? De números complexos e também a ideia de número real puro, né? Ou simplesmente para que esse número seja real. A parte imaginária deve ser igual a zero. Bacana? Belezinha? Vamos lá, então. Conversar aqui, pessoal, rapidamente também sobre a divisão, tá? Divisão de números complexos, tá joia? Mas, primeiro, eu devo apresentar a vocês a ideia do conjugado, tá? Porque a gente vai ter que utilizar ela aqui. E é bem simples essa ideia do conjugado de número complexo. Eu já quero mostrar aqui vários exemplos também, tá? Para você copiar na teoria, beleza? Vamos então para o nosso conjugado, tudo bem? O conjugado de um número complexo, tá? Então, pessoal, veja só. Se você possui um número complexo da forma A mais
BI, tá certo? O conjugado desse número complexo, tudo bem? Representado por Z com uma barrinha em cima, tá certo? Será A menos BI, tá certo? Uma única coisa acontece quando você tem o conjugado de um número complexo, tá? O sinal da parte imaginária vai trocar, beleza? E a parte real permanece a mesma, tudo bem? A parte real permanece a mesma, tá? Então, quero te mostrar vários exemplos bem rapidinho aqui, tá? Talvez você nem precise copiar, mas só pra gente fixar bem essa ideia de conjugado, tá? Então, se eu colocar assim, número complexo Z igual a menos 3 menos 2i, tá? Você dirá para mim, então o conjugado desse Z é o menos 3 mais o 2i. Você troca o sinal somente aqui, tá? Do coeficiente B, tá? Que acompanha a unidade imaginária, beleza? Então, professor, se eu tivesse assim, menos 7i, né? Então, o conjugado, tá? É mais 7i, certo? Você trocou o sinal, tá? De quem acompanha aí a unidade imaginária, né? Ok? Se eu tivesse ainda assim, né? 9, tá? Então, o conjugado é 9, beleza? A parte real, pessoal, permanece a mesma, tá? Só vai trocar o sinal aqui, beleza? Da parte imaginária. Tá joia? Então, agora sim, entendemos, tá? O que é o conjugado, tá? De número complexo, beleza? Simplesmente troque o sinal aqui, né? Tudo bem? Do coeficiente B, que acompanha o I, perfeito? No número complexo. E nós devemos entender isso, tá? Para dividir, tá, gente? Números complexos, beleza? E é claro que isso aparece também em vários exercícios, tá? A ideia do conjugado, né? Que é bem simples, né? Joia? Vamos lá. Na divisão dos números complexos, eu vou retomar essa ideia, então, tá? De conjugado, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero dividir, veja só. Eu quero dividir o número complexo 3 menos 5i, ok? Por 2 mais o i, beleza? Então vamos lá. Gente, aqui, rapidinho uma conversa, também há uma convenção aqui, tá? Para não deixarmos a unidade imaginária no denominador, tá? Como se fosse aquela ideia, tá, gente? De você racionalizar, né? De você não deixar aí aparecer uma raiz no denominador, tá? Não que isso seja errado, enfim, mas há uma convenção, tá? Para que nós façamos isso, tá certo? Nesse estudo, tá? Quando aparecer, então, o i no denominador, a gente vai fazer de tudo para que esse i desapareça, tá? Da expressão, beleza? Do denominador dessa expressão. Tá? E como que a gente vai conseguir fazer isso, né? Deixa eu te explicar a regra, tá? E mostrar também por que nós devemos fazer isso, tá? Então vamos lá. Como é que você faz então, né, para que o i suma desse denominador da expressão, tá? Você deve, tá, analisar a expressão do denominador, que é 2 mais i, beleza? E você deve multiplicar a expressão pelo conjugado desse 2 mais i, que seria 2 menos i, não é isso? O conjugado do 2 mais i é o 2 menos i. E aí você multiplica em cima e embaixo, tá? Por que em cima e embaixo? Né? Para você não alterar o valor da expressão, você está multiplicando por 1. Não é isso? Só que isso vai alterar um pouco essa expressão e o i desaparece, então, gente, do denominador. Né? Vamos só lembrar por quê? Porque aqui, na verdade, por trás existe um produto notável. Né? Se você multiplica a mais b vezes a menos b, certo? Esse resultado, né? É a ao quadrado menos b ao quadrado, não é isso? Nós temos aqui a diferença de quadrados, tá certo? E você percebe então que se os dois números, né, serão levados ao quadrado, só para você entender, tá? Se tiver um i, aí o i ao quadrado vai virar menos 1, tá certo? E aí então, na verdade, né, você não tem mais o i no denominador, tá? Por trás dessa nossa conta está a ideia deste produto notável, beleza? Só para você entender certinho, tá? Ok? Vamos lá então, vamos fazer a continha, tá, gente? Vamos continuar a continha? Ela ficará assim, né? Ó, lá em cima eu vou deixar assim por enquanto, depois eu vou trabalhar, tá? Eu tenho essa expressão, né, gente, que multiplica o 2 menos i, tá certo? Não pode esquecer que aqui eu vou ter que distribuir, né? Beleza? Então, quando eu fiz isso, ó, coloquei a multiplicação de
2 menos i e 2 menos i em cima e embaixo, né, gente? Ó, vou botar um parênteses aqui, tá? Só para lembrar que aqui eu vou ter que fazer a distributiva, tá? Certo? Então vamos lá. Aqui embaixo, né? Nós temos o primeiro ao quadrado, tá? Segundo aqui, né? O nosso produto notável, tá, gente? Ah, professor, eu não quero usar o produto notável, eu quero multiplicar. 2 vezes 2, 2 vezes menos i vezes 2, i vezes menos i. Você vai chegar aqui, tá, gente? Você vai chegar justamente aqui, tá? O primeiro ao quadrado, né? Vamos escrever primeiro, ó, 2 ao quadrado, tá? Menos, tá? O segundo ao quadrado, né? Que é o i ao quadrado, tá? Com muito cuidado, né? Porque o i ao quadrado vale menos 1. Esse valor vale menos 1. Esse menos, tá, gente? É da conta aqui. Esse i ao quadrado vale menos 1. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou apagar o i ao quadrado e ele vale menos 1, né? Porque o que vai acontecer no final aqui vai ser uma soma. Tá joia? Belezinha? Vamos lá. Galera, lá em cima eu tenho a multiplicação, né? De números complexos. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes i é menos 3i, tá? Menos 5i vezes 2 é menos 10i, tá? Menos 5i vezes menos i vai dar menos vezes menos, né? Vai ficar, ó, menos 5i vezes menos i. Vai ficar mais, tá? Menos vezes menos. 5i vezes i, né? 5i ao quadrado, tá, gente? Beleza? Então, menos 5 com menos i ficou... Menos 5i vezes menos i ficou mais 5i ao quadrado, certo? Perfeito? Vamos lá. Aqui embaixo, né? Isso me dá 4 mais 1. Beleza? Menos com menos fica mais. Então, aqui fica 5, né? Tá? Já vou fazer aqui a observação de que i ao quadrado vale menos 1, né? I ao quadrado vale menos 1, tá? Então, se eu multiplicar o 5 vezes menos 1, fica menos 5, tá? O i ao quadrado que estava ali virou menos 1 e por isso ficou menos 5. Perfeito? Simplesmente, então, finalizando o exercício, tá, gente? Vamos juntar os números. 6 menos 5 dá 1, correto? Menos 3i, menos 10i, menos 13i, beleza? Sobre 5, né? Tá? Ou você pode colocar cada um sobre 5 aqui, né, gente? Ó, tá? Esse seria o A, né? Esse seria o B, tá certo? Beleza? E aí, então, fizemos a divisão de números complexos. Tá joia? Perfeito. É sempre assim, tá, pessoal? Quando você divide números complexos, multiplica, então, em cima e embaixo pelo conjugado do denominador da expressão. Bacana? Show? Vamos, então, para as potências de i. Beleza? Isso cai bastante em prova, né? Existem vários tipos de exercícios envolvendo aí as potências de i. Certinho? Vamos lá, então. Esse estudo, né, das potências de i, a gente vai investigando, né, o que acontece, tá? Eu vou fazer aqui com vocês, então, né, essa investigação, tá? Nós sempre decoraremos, tá? No final das contas, vamos acabar decorando, tá? As primeiras potências do i, tá? Então, i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado ao cubo, tá? Vamos lá. Bom, gente, em primeiro lugar, né? Qualquer número aqui, pessoal, tá? Elevado a 0, né? Isso me dá 1, ok? Qualquer número elevado a 1, se eu levar a 1, fica ele mesmo, né? Simplesmente. Joia? E ao quadrado, nós sabemos que i ao quadrado vale menos 1, perfeito? E alguém vai pensar assim, e a ideia agora, né, para i ao cubo, né, professor? A ideia de i ao cubo. Bom, gente, você pode lembrar, pessoal, que i ao cubo, né, pode ser i a 1 vezes i ao quadrado, não é isso? Você vai conservar a base, somar os expoentes, né? Então, i ao cubo, gente, é i vezes i ao quadrado. É esse vezes esse, certo? I ao cubo é esse vezes esse. I vezes menos 1, menos i. Pronto. Joia? Então, essas são as potências, tá, que a gente vai acabar utilizando sempre, né? Então, isso aqui a gente vai acabar até
decorando, tá? Quando você fizer aí bastante exercícios, né? Se você já não sabia disso, né? Ok? Potências de I, que é a unidade imaginária. Beleza? Bom, vamos investigar aqui, pessoal, o restante das potências, tá, gente? Então, vou fazer a investigação aqui dos valores, né? E a quarta, tá? E a quinta, e a sexta, e a sétima. Tá? Só para te mostrar aqui o que vai acontecer. Beleza? Então, vamos lá. Bom, e a quarta, né? Se você quiser encontrar a quarta, tá? Utilizando aqui os valores que nós temos, por exemplo, tá, gente? E a quarta seria, olha só, eu posso pegar o I ao quadrado, né? Aí cheguei a quarta, não é isso? Então, menos 1 ao quadrado me dá 1. Beleza? Ah, professor, o I à quinta. O I à quinta eu posso juntar assim, I ao cubo com I ao quadrado, né? Aí vai dar I à quinta, não vai? Se eu multiplicar, certo? Menos 1 vezes menos I, isso vai me dar I, tá? E a sexta, por exemplo, né, Zaquinho? E a sexta, tá? Bom, e a sexta aqui, gente, eu poderia fazer o seguinte, né? Poderia pegar aqui o I ao quadrado e elevar ao cubo, né? Estou usando alguma ideia com o que eu tenho aqui, tá? E a sexta I ao quadrado, tá? Menos 1 ao cubo, gente, vai dar menos 1, né? Beleza? Menos 1 ao cubo, menos 1, tá? Ok? E a sétima, por exemplo, tá? E a sétima, ó, eu vou pensar aqui em pegar o I ao cubo, né, juntar com I à quarta. Menos I vezes 1, menos I, tá? Enfim, claro que você não vai ficar fazendo isso, tá? Eu só estou mostrando com o que eu tenho em mãos, mas eu quero te dizer o seguinte, tá? Essa mesma sequência 1i menos 1 menos i, tá? Ela vai se repetindo. Então, de novo, 1i menos 1 menos i, tá certo? Então, se eu quisesse escrever mais 4 elementos aqui, tá? I a oitava, I a nona, I a décima, I a 11, tá? Isso vai me dar aqui de novo, tá, gente? Claro que a gente não vai ficar fazendo isso, né? Todas essas continhas, mas só para dizer para você que isso sempre vai ficar aqui se repetindo, tá? 1i menos 1 menos i. Sempre de 4 em 4, tá? Você tem a repetição dessas potências de i. Beleza? Ok? Eu vou desenvolver várias ideias interessantes sobre isso na aula, tá? Mas a primeira ideia mais simples aqui que nós temos, né? Se estamos repetindo de 4 em 4, tá? Ó, se estamos repetindo de 4 em 4 e começa no zero, tá, gente? E começa no zero, só para você entender, basta que, se o exercício me fornecer, tá, uma potência muito alta aqui, tá, com expoente muito alto aqui para o i, beleza? Vou botar aqui, por exemplo, 2013, tá? O que você vai fazer, pessoal, com esse número 2013, né? A regra é bem simples, tá, gente? A ideia é justamente essa aqui, tá? Vou tentar te explicar aqui de uma maneira para ficar claro só por que você faz isso. Simplesmente pegue este valor 2013, tá? E divida por 4, tá? Nós temos a repetição aqui de 4 em 4, tá? Se você fizer isso, né? Você terá aqui, vamos lá, vezes 5, né? Abaixo 1, tá? Abaixo 3, certo? 4 vezes 3, né? Certo? 3 vezes 4, 12, tá certo? Vai sobrar resto 1. Beleza? Certinho? Então, galera, você vai pegar agora o valor desse resto, exatamente o valor do resto, tá? Exatamente o valor do resto. Você pega, gente, e agora coloca no lugar do expoente do i. Então, isso é i elevado a 1. Beleza? Simplesmente pegue o resto e coloque aqui, pessoal, tá? No expoente do i. Divide por 4, acha o resto, bota no expoente do i. Esses dois números são iguais. Ok? Gente, vamos ver se você vai conseguir entender o que eu vou explicar aqui. Né? Só para você ter uma lógica de entender por que isso acontece. Quando você divide por 4, né, você tem quantas possibilidades aqui de resto? 4 possibilidades de resto. Pode ser resto 0, né? Beleza? Pode ser resto 1, pode ser resto 2 ou resto 3, né? Ah, se sobrasse um 4 aqui, você ia continuar a conta, né? Tá? Mas os restos aqui, né? Poderiam ser 0, 1, 2 ou 3. Beleza? Então, sempre você vai encontrar aqui i elevado a 0, ou elevado a 1, ou elevado a 2, ou elevado a 3, certo? Que justamente são os valores que a gente vai decorar aqui. Belezinha? Sempre faça isso então, pessoal. Por maior que seja esse número,
tá? Divida por 4, pegue o resto e coloque no expoente do i. Pronto, você já resolveu essa potência de i. Bacana? Beleza? Vamos fazer aqui alguns exercícios interessantes, hein? Ok? Primeiro exemplo, tá? Que eu quero fazer com vocês é o seguinte, tá? Sobre aqui as potências de i. Primeiro exemplo, então, é o seguinte. Vamos lá. Bom, nós temos aqui como primeiro exemplo, eu vou deixar essa tabela aqui por enquanto, tá? Nós temos aqui como primeiro exemplo, tá? I elevado a 13 mais I elevado a 15, beleza? Então, vamos lá. I elevado a 13 mais I elevado a 15, beleza? Vamos resolver, tá? E aí, simplesmente, você pode fazer as duas continhas já, né? Pega o 13, né? Divide pelo 4, o resto fica na potência desse número, tá? Pega o 15, divide pelo 4, o resto fica na potência desse número. Beleza? Gente, aqui 3 vezes 4, 12, o resto é 1, tá certo? Então, né? Esse número aqui já é i elevado a 1, beleza? O i elevado a 15, né? Vamos dividir aqui, certo? 4 vezes 3 também, né? 12, né? 12, resto 3, certo? 12, resto 3, beleza? Então aqui eu pego esse valor 1 a 15 e ele é simplesmente igual a i ao cubo, né? Beleza? Bom, só para lembrá-los aqui dos nossos valores que a gente sabe, né? I elevado a 1 é i, certo? I ao cubo vale menos i, tá? Então isso aí menos i, e isso, gente, é igual a zero. Beleza? Então calculou separado, tá? Cada potência do i, volta na fórmula e fechou, tá? Poderiam ser números bem maiores, tá, gente? Sempre você faz esse mesmo processo, tá? Exemplo 2, exemplo muito bacana o exemplo 2, tá? Fique esperto se isso aparecer na sua prova, beleza? Então, eu até fiz um videozinho desse aqui, né, no meu Instagram lá, naquele Reels, né? Botei um Led Zeppelin no fundo, tá? Se você quiser ver lá depois, eu fiz com uma outra potência, tá? Mas aqui, a ideia é a mesma. Vamos lá. Vou colocar a seguinte expressão. É sobre isso aqui, ó, que eu estou falando, ó. 1 mais i elevado à décima, tá, gente? Tá aí um exemplo, 1 mais i elevado à décima, né? Alguém vai falar, meu Deus, como é que eu vou expandir isso aqui, binômio de Newton, né? Aquela parada lá que cai em pouquíssimas provas de vestibulares, né? Em várias provas nem aparece, tá? Mas essa expansão aqui de binômio de Newton elevado à décima, aí o triângulo de Pascal vai na décima linha, pega os coeficientes, né? E faz todo aquele trabalho? Jamais, tá, gente? Aqui, existe aqui uma continha que a gente pode agilizar, tá? Que é justamente, pessoal, você pegar, tá? 1 mais i e elevar primeiro ao quadrado, tá? Porque isso aqui é um produto notável, a gente sabe fazer tranquilamente. E aí eu vou elevar a quinta depois. Isso é a mesma coisa que elevar a décima, beleza? E olha só que bacana, né? O que acontece aqui. Vamos fazer a primeira conta de dentro, né? Tá? Vou deixar aqui o elevado aqui, então, tá? Vamos abrir a primeira conta do parênteses, tá? Então fica, olha lá. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Vou escrever assim primeiro, tá? Vou escrever assim primeiro, certo? Você sabe que i ao quadrado vale menos 1, tá? Vou trocar aqui o i ao quadrado por menos 1, beleza? Nós temos aqui a simplificação de 1 com menos 1, certinho? E isso me dá 2i elevado à quinta, tá? Não esquece que o 2i está elevado à quinta, né? Beleza? E nós temos aqui então, gente, tá? 2 à quinta vale 32, não é isso? Beleza? Vezes o i à quinta, tá? Só que o i à quinta você também sabe resolver, né? Talvez nem precisava fazer a conta que eu vou fazer, mas eu vou fazer, né? Pega o 5, divide por 4, né, gente? O resto vai ser 1, tá? Então, i elevado a 1, tá? É o i. Beleza? O resto é 1. Coloca aqui no lugar do i à quinta, né? Coloca no lugar do 5, é i a 1, que é i. Certinho? Beleza? Ok? Resolvemos então, tá? E 1 mais i elevado à décima. Show? Bacana? Vamos para mais um exemplo.
E envolvendo aqui a soma das potências g, tá? Isso é clássico de ser cobrado em prova, gente. Acho que todo ano deve cair em algum lugar, alguma prova, né, que cobre números complexos, um exercício envolvendo a soma dessas potências de i, tá? Exemplo 3, exemplo que também é bem importante. Show? Vamos lá então. Exemplo número 3. Vamos lá. Bom, o exemplo 3 mostra o seguinte, cara. Olha só que bacana, hein? Existe aqui, tá, um valor e da expressão. Tá? A gente vai ter que descobrir esse e, que é a expressão. E essa expressão funciona assim, olha só. 1 mais i ao quadrado mais i ao cubo. Tá? Então você está somando, né, as potências do i, tá, gente? Beleza, até chegar em i elevado a 2022, tá? I elevado a 2022, certo? 2022, certinho. Beleza. Vamos lá então. Galera, o negócio aqui é o seguinte, tá? Não sei se você lembra aqui do restante das potências do i, né? Elas vão repetindo, certo? I a quarta, I a quinta, I a sexta, I a sétima, tá? Eu quero te mostrar uma ideia que vai agilizar muito esse exercício aqui, gente. Tá? Olha só, bem bacana também. Então aqui vai repetir, né? 1i menos 1 menos i. Deixa eu te mostrar só um pouquinho mais, tá? E essa ideia aqui você pode usar sempre, cara. Vai agilizar bem legal. Tem outras ideias para resolver isso aqui, mas eu acho que essa é realmente a que vai resolver bem rápido, né? Uma ideia que também é bem lógica. Tá, vamos lá. O que eu quero te mostrar? Bom, em primeiro lugar, no seu exemplo, no seu exercício, tá? Você começa com 1, né? E isso poderia ser o i elevado a 0, né? Mesma coisa, tá certo? Tem o i que pode ser i elevado a 1. Então, realmente, ele está somando, né, essas potências começando por esse valor, né? 1i menos 1 menos i, né? E você vai somando. Você percebe que se você somar 1 mais i menos 1, vai cancelar com esse de cima, né? Beleza? O i vai cancelar. Então, se você somar exatamente esses valores aqui, né? Ok? 1i menos 1 menos i, né? São os resultados. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 0. Certo? E sempre de 4 em 4 aqui, eles darão 0. Né? Sempre de 4 em 4 aqui, eles darão 0. Tá certo? Olha a ideia que eu quero desenvolver com você. Quando que ele para, né? E eu sei que o resultado é 0. Posso dizer? Pessoal, o número que parar aqui vai dar igual a 0, sempre quando for 1 a menos que o múltiplo de 4. Até o i ao cubo, 0. Sacou? Até o i a sétima, 1 a menos que 8, né? 1 a menos que o múltiplo de 4. Até o i a sétima, 0 também. Até o i a 11, 0 também. Né? 12 é múltiplo de 4, 11 1 a menos. Tá certo? Então, sempre até o múltiplo de 4, 1 antes, ele vai zerar. Sacou a ideia? O que eu quero te mostrar aqui, cara? Aqui no final, galera, antes desse i elevado a 2022, tá? Nós teríamos aqui, né, o i elevado a 2021, né? O i elevado a 2020, não é isso? Tá? E o 2020 é um múltiplo de 4, é fácil de verificar, né? 2020, tá? 20 múltiplo de 4, né? Beleza? Então, até 1 antes dele, né? 7 antes do 8, 11 antes do 12, 3 antes do 4. Até 1 antes dele, pessoal, todo mundo zerou, né? Então, daqui para trás, tá, gente? Daqui para trás, todo mundo foi dando igual a 0. Tá certo? Até o i elevado a 2019, todo mundo zerou. Só vai sobrar esses 3 aqui, tá? Só vai sobrar esses 3 aqui, beleza? Para você calcular, tá certo? E aí basta, então, resolver, tá, gente? A soma desses 3 valores, tudo bem? Também não é difícil de você verificar aqui, tá? Se você pegar 2020 e dividir por 4, o resto não é 0, porque esse é múltiplo de 4, o resto não é 0. Se o resto é 0, i elevado ao resto, né? Olha só, 2021, o resto vai dar 1, né? O resto é quem eu pego e coloco no expoente do i, o resto vai dar 1, tá? 2022, o resto vai dar 2, não é isso? O resto
vai dar 2. Beleza? Tá lembrando que o 20, né, gente, é o múltiplo de 4. 22 não é múltiplo de 4, né? Tá? Então, i elevado a 0 dá 1. I elevado a 1 dá i. E ao quadrado vale menos 1. Show? Vai simplificar 1 com menos 1. E a sua resposta, então, fica i. Beleza? Nesse nosso exemplo número 3. Tá? Ele poderia colocar aqui, pessoal, uma expressão de somatório, tá? Beleza? Isso apareceu na prova da EFON, né, recentemente, tá? Não que, eu acho que não tem muita gente que vai prestar EFON aqui, geralmente o pessoal estuda para medicina, tá? Mas se aparecer, né, se dá louco alguma prova aí de botar o símbolo de somatório, tá, gente? Nessa expressão aqui, ó, i elevado a n, tá? E o n começa no 0 e acaba no 2022, beleza? Opa, 2022. É a mesma expressão, tá, moçada? Que está aqui, tá? É o somatório do i a n, i elevado a n. O n começa no 0, i a 0. Somatório, somatório. Depois i a 1, i a 2, i a 3. Até onde? Até o número que está aqui em cima. Até o i elevado a 2022. Exatamente a mesma expressão que está aqui, né? Vou botar assim então, ó. Igual ao e. Beleza? O resultado do e é o somatório do i elevado a n. Começa no 0, acaba no 2022. Perfeito? É assim que você faz a leitura, então, tá, gente? De uma expressão de somatório. Bacana? Show? Moçada, fizemos, então, a primeira parte da nossa aula de números complexos. Tá bom, gente? Então, gostaria, tá? A não ser que você já saiba isso tudo bem tranquilo, já tá bem fixo, tá? Mas, mesmo assim, pratique um pouco de exercício, tá? Sobre esses tópicos, tá certo? E aí você que tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Faça exercício sobre esses tópicos, tá? Fique bem seguro em tudo que nós vimos nessa primeira parte, tá? Para entrarmos na segunda parte de números complexos, tá certo? Envolvendo aí forma trigonométrica, plano de Argand-Gauss, fórmulas de Moivre, tá? E uma parte avançada lá de polígonos que eu vou passar, beleza? Porque para entender toda essa segunda parte, você deve ter isso aqui tudo muito bem fixo. Show? Então, uma pausa, exercícios, tá? Um descanso. E aí depois vamos para a segunda parte da nossa aula de números complexos. Beleza?